Boa noite, eu sou o Valdir, sou estudante de Engenharia da Produção pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Estou aqui junto com os meus colegas para apresentarmos o nosso projeto integrador, cuja temática é Engenharia em uma Sociedade Competitiva e Globalizada, o uso da produção mais limpa, P mais L, na operação logística da indústria farmacêutica no atacado e no varejo. Desde a pré-história, o homem tem somente o planeta Terra como fonte de recursos naturais para a sua sobrevivência, mas através da sua capacidade de raciocínio foi descobrindo meios e formas de se beneficiar desses recursos, criando assim um mecanismo para o seu conforto, sua alimentação, iluminação, saúde e segurança. Mas de forma exacerbada e sem controle, não imaginavam ou pensavam de forma a prevenir danos futuros com a escassez desses recursos. Com o passar dos tempos, começou a ser implementado programas de políticas de conscientização, como por exemplo os 3 R's, reduzir, reciclar e reutilizar, aproveitamento de resíduos, logística reversas e outros. Nas últimas décadas, a sociedade tem se visto diante de uma grande problemática. Através desse apontamento, como é possível justificar e aplicar a produção mais limpa em indústria logística farmacêutica? O nosso objetivo é apresentar a pesquisa teórica sobre os benefícios do uso da tecnologia, metodologia e consumo consciente através de programas de políticas reversas, mudanças de hábitos operacionais, consumo consciente, reciclagem e substituição de equipamentos e ferramentas de trabalho. Demonstrar a aplicação dessas atividades e programas, e o nosso foco será a produção mais limpa, principalmente com a redução da geração de resíduos ou rejeito na operação logística da empresa objeto de estudo, que está situado em um condomínio de galpões em Guarulhos. Olá, meu nome é Alan Rodrigo de Souza, sou aluno do curso de Engenharia de Produção e vim falar um pouco sobre análise SWOT e também sobre produção limpa ou produção mais limpa, como queiram. A análise SWOT, também conhecida como matriz SWOT, ou aqui trazendo para o Brasil, para o português, a sigla FOFA ou FFOA. Tá? Análise SWOT é um sistema simples de análise. Ele visa posicionar ou verificar a posição estratégica de uma determinada empresa em seu ramo de atuação. E devido à sua simplicidade de metodologia, pode ser utilizado por qualquer tipo de análise de cenário ou ambiente, desde a criação de um simples site à gestão de uma grande multinacional. O que mais podemos falar dessa ferramenta de melhoria contínua? Ela é uma técnica de planejamento estratégico utilizada para auxiliar pessoas ou organizações a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à competição em um negócio ou planejamento de projetos. Destina-se a especificar os objetivos de risco do negócio ou projeto e também identificar os fatores internos e externos que são favoráveis e desfavoráveis para alcançar o objetivo. Usuários de análise SWOT frequentemente perguntam e respondem algumas questões para gerar informações significativas para cada categoria, de maneira a tornar a ferramenta útil e identificar suas vantagens. E produção limpa, ou produção mais limpa? O que dizer sobre ela? Como o próprio nome sugere, a produção limpa é uma produção ecoeficiente, sustentável. Diferente da produção tradicional, que na maioria das vezes visa somente a cumprir a legislação e lucratividade, ela tem uma preocupação desde o início do processo até o término, o descarte do seu resíduo. É uma metodologia chamada downhill, ou seja, o fabricante ele tem a preocupação desde o projeto, a seleção de matérias-primas, ao processo de produção, consumo, reutilização, reparo, reciclagem, até o descarte final dos produtos. Tudo com fim de eficiência econômica e minimização de dados ao meio ambiente. Para esse fim também, né, a logística reversa é utilizada. Né? Algumas das principais características de um bem produzido, segundo o critério de produção limpa, é o quê? Utilização de materiais não tóxicos e reutilizáveis, processos limpos e com baixo consumo de energia,
mínima utilização de embalagens, fácil de montar, desmontar, consertar, ou seja, o conceito de quanto mais simples, melhor. Né? Destinação fácil, ambiental, adequada, tá? Gerida pelo próprio fabricante, ou seja, o fabricante tem a responsabilidade com o resíduo que ele gera. Eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica e sobre os programas utilizados na P+R, que no caso é a produção mais limpa. Nosso estudo para a fundamentação teórica foi realizado na empresa do trabalho, onde foi apresentado possíveis soluções que podem ser utilizadas neste local, de acordo com o tipo de trabalho e espaço físico. O nosso trabalho se baseia na produção mais limpa, também conhecida como P+R, que foi a opção adotada para a elaboração desse trabalho. A P+R, ou a produção mais limpa, como é conhecida, é um conceito onde busca encontrar o melhor equilíbrio entre a produção e a redução de custos. Além da produção mais limpa, existem alguns programas, e nesse trabalho foi citado 2 deles, que é o programa 5S e o programa 3R. O 5S é um conceito japonês, e 5S se dá pelos princípios desses programas, que são eles. Temos o senso de utilização, que ajuda na economia de energia e materiais, o senso de ordenação, que ajuda na adoção e processo de tecnologias de produção mais limpa, o senso de limpeza, que reduz ou elimina os resíduos, o senso de saúde, que preserva a saúde do funcionário e do meio ambiente, e o senso de disciplina, que melhora o processo de produtos, visando a redução de resíduos e melhor aproveitamento desses recursos. Outro conceito apresentado é o 3R. Ele foi elaborado em uma reunião que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 92 e ficou conhecido como Eco 92. Esse conceito tem esse nome pois o objetivo dele é reduzir, reutilizar e reciclar. Ou seja, reduzir a quantidade de material, resíduos e energia gastas, reutilizar possíveis resíduos e também fazer reciclagem de materiais que foram descartados. E com isso é possível obter um melhor aproveitamento, né? Porque você reduz, produz melhor, dessa forma consegue gerar um meio ambiente melhor, tomando essas medidas. Olá pessoal, meu nome é Jefferson. Eu vou falar um pouco sobre o conceito do programa 5S e um pouco também do programa 3Rs. Vamos lá? Então, o programa 5S, aliás, é um programa de gestão de qualidade empresarial. Esse programa ele foi desenvolvido no Japão, né? E era para aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza e padronização, onde as empresas pudessem apresentar a qualidade total nos serviços prestados. E a junção do número 5 com a letra S vem de 5 palavras com a letra iniciais S, né, com as 5 palavras japonesas. São elas Seiri, que é o senso de utilização, Seiton, senso de organização, Seiso, senso de limpeza, Sekitsu, senso de padronização, e Shichizuki, senso de disciplina. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito do conceito do programa dos 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Bom, o princípio dos 3 R's aponta para uma solução de problemas relacionados ao lixo, prevenção e não geração de resíduos, onde o pessoal queria poupar recursos naturais e conter desperdício. Esse conceito ele surgiu em 1992, onde teve uma reunião na cidade do Rio de Janeiro e membros de 170 países estiveram presentes, né? E lá eles elaboraram um documento chamado Agenda 21.
É lógico que, como foi dito, o programa dos 3Rs, eles querem conscientizar as pessoas para diminuir a quantidade de lixo através de um consumo consciente. É claro que só isso não é a única medida para preservar a natureza, né? Mas com certeza é um importante passo para um mundo melhor para as futuras gerações. O desenvolvimento do nosso projeto. Nosso projeto foi desenvolvido numa indústria farmacêutica que tem um galpão logístico aqui no estado de São Paulo, mas também ele tem no Nordeste, no Norte do país. E aqui no estado de São Paulo, esse galpão dessa indústria fica localizado aqui na cidade de Guarulhos, né? Onde tem fácil acesso às pistas, né? Outras estradas e as marginais Tietê e também ao centro também, onde é feita a distribuição dos produtos farmacêuticos. E o desenvolvimento do nosso projeto também conta com referente ao programa de PL, que é a produção mais limpa da operação logística farmacêutica. No caso dessa nossa empresa, não tem esse programa, né, de produção mais limpas, né? Porque a empresa ainda está se reestruturando em algumas áreas e por enquanto ainda não possui também certificações de ISO. Mas, porém, existe o programa dos 5S, né? E dos 3Rs também, essa indústria de farmacêutica. Olá a todos, sou a Josefa. Vou falar um pouco sobre os 5S e sua implantação na operação, os 3Rs, reduzir, reutilizar e reciclar, e um pouco sobre as máquinas e equipamentos utilizados na produção da entidade objeto de estudo. Sobre os 5S e sua implantação na operação, na entidade de estudo, os 5S têm o objetivo de trabalhar junto com a ferramenta do 5W2H, para que no final o objeto dos dois programas seja alcançado de forma simplificada, a combinação dos dois programas, visando assim um processo de melhoria contínua dos processos logísticos e produtivos da empresa, trazendo a conscientização e a importância da atuação de cada pessoa na operação sobre a sustentabilidade, organização e limpeza. Em relação aos 3Rs, a empresa atua com o princípio da redução de consumo e reutilização de materiais, assim como a reciclagem. Na operação logística, por exemplo, foi implantada a substituição de caixas de isopor por basquetas, para assim reduzir o consumo do isopor. Em relação às máquinas de equipamentos, foi vista a questão da operação. As máquinas são elétricas, não fazendo a utilização de uso de combustíveis fósseis, como por exemplo, diesel ou gás. Essa medida já foi pensada para gerar um menor consumo de energia dos demais centros logísticos que a empresa possui, sendo planejada, por exemplo, esteiras inteligentes, que com o tempo ocioso elas desligam automaticamente. Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael, aluno da Univesp, fazendo o curso de Engenharia de Produção. Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o nosso trabalho do projeto integrador desse semestre, que fala sobre o quê? Sobre o uso da produção mais limpa, a P mais L, na indústria logística, na área farmacêutica. Aqui atrás está a empresa onde a gente fez o nosso estudo de caso. Eu vou apresentar para vocês em 5 etapas como funciona todo o processo operacional da indústria, certo? O primeiro local que a gente deve conhecer é o recebimento, a área onde chega todo o material para a gente fazer o armazenamento. O segundo local é conhecer toda a área de armazenamento desse material, onde vamos distribuí-los para as lojas. Todo esse material armazenado é mapeado e direcionado para a área de separação picking, onde os produtos são fracionados e na esteira são separados para as basquetas, onde são armazenados os produtos a serem destinados à distribuição das lojas. O quarto local é o checkout, onde é feita uma conferência dos itens armazenados nas basquetas para serem direcionados à expedição. E a quinta etapa
após a passagem pelo check-out, a conferência dos itens, são passados para a expedição, onde os produtos armazenados são direcionados em pequenos caminhões que fazem a distribuição para as lojas no varejo. Como a gente viu aqui no vídeo, na apresentação da operação logística, foi possível a gente reconhecer que a edificação possui uma iluminação natural significativa. Sendo assim, a gente tem como benefício a redução do consumo de luminárias e também menor geração de insumos, que seria as lâmpadas, proporcionando um ambiente ergonomicamente mais saudável para os nossos colaboradores. Podemos ver aqui que na análise ergonômica da empresa consta que existe uma iluminação de 520 lux. Então significa que o ambiente está compatível com o tipo de atividade onde a gente está atuando. Como que eu sei isso? Através da NBR, a NBR 5413 de 92, que aponta quanto de iluminação cada ambiente, qual tipo de atividade deve ter. E como a gente pode ver no item 5.3.57, os armazéns de grande volume devem ter uma iluminação entre 150, 200 e 300 lux. E o nosso está acima do que eles consideram como mínimo aceitável para uma condição ergonômica para o ambiente de trabalho, garantindo assim um ambiente mais seguro para o desenvolvimento das atividades dos nossos funcionários. Como resultados, foi possível identificar também uma redução na geração de resíduos do tipo copos plásticos, papelão, de origem da própria operação, principalmente pelas mudanças de equipamentos e ferramentas de trabalho, como por exemplo o uso de basquetas e bins para o armazenamento de produtos, praticamente não gerando esse tipo de resíduo, o papelão da própria operação. Esses resíduos são gerados somente dos fornecedores que ainda não possuem procedimentos para a diminuição do consumo e insumo para suas atividades operacionais. Podemos concluir, então, que após a realização de pesquisas, estudo, projetos, programas e políticas implantados no galpão logístico, foi possível chegar a algumas conclusões, como, por exemplo, dizer que a implantação do 5L e a P mais L, a produção mais limpa, são uma combinação perfeita, pois visam a melhoria do processo produtivo, redução de custos, educação, conscientização da operação e a importância de cada funcionário com suas respectivas ações, o quanto pode resultar em uma melhoria para o ambiente operacional e para a empresa, todos ao redor que estão no chão de fábrica, ou seja, uma melhoria significativa para a saúde e segurança de todos envolvidos na operação logística.